Bem, bora lá. Já vi esse quote. Foi esse quote que eu vi. Portanto, entrevista a André Ventura na SIC Notícias. Para as presidenciais. Ganhou destaque na vida política como uma voz antissistema. Há uns meses conquistou o papel de líder da oposição e agora apresenta-se como candidato ao mais alto cargo do Estado com a ambição declarada de transformar profundamente o regime. Esta noite a entrevista à SIC vem explicar que modelo de presidência propõe aos portugueses e que país quer construir a partir de Belém. André Ventura, muito boa noite. Seja muito bem-vindo à SIC. O André Ventura disse várias vezes publicamente que não desejou esta candidatura, que o seu objetivo é ser primeiro-ministro. Pois não desejou, por isso é que se candidatou. Então porquê é que os portugueses devem votar em si? É isso, obrigado claro. Pelo convite, antes de mais, boa noite para si, para os telespectadores. A política nem sempre é sobre o que nós queremos. O Trickster tentou reviver os Golden State Warriors, mas onde é que ele fez isso? Desculpa, é que não sei. Eu não sei onde é que o Trickster anda a jogar. Eu também queria voltar, eventualmente. E que às vezes é sobre o que temos que alcançar e aquilo que o país precisa. Eu nunca vi a política como alguma coisa que eu precisasse. Eu vejo a política como um sentido de missão. Olha, como dizia o General Ramalhianes, a política tem que ser missão e não benefício para podermos transformar o país. Eu não desejo esta candidatura, isso é uma verdade. Mas é uma candidatura sem convicção. Transformar o país em pior. Dizer, às vezes na vida nós temos que fazer, temos que levar a cabo uma missão mesmo que não seja aquilo que desejamos. O Estado não é o que desejamos. As candidaturas que foram apresentadas são estas que são, estão em cima da mesa. Eu não pude transformar isso. As pessoas avançaram, mostraram as suas posições e houve um momento que eu e o Chega olhámos para aqueles que estavam em cima da mesa e não havia um único candidato que tivesse essa voz, como disse no início da sua apresentação, que tivesse essa voz de querer transformar o país e o sistema. Aliás, o único candidato que se apresentava com uma voz de transformar o país e o sistema levou para a candidatura aos Isaltinos desta vida e os Rui Rios desta vida, que na verdade são o pior que o sistema tem. E, portanto, deixou de existir uma candidatura que fosse antissistema. E quando é assim, nós na vida temos que avançar. E temos que não pensar na nossa vida pessoal, nas nossas circunstâncias, na vida partidária, e temos que pensar nos portugueses e naqueles que confiam no Chega e em mim. Foi isso que eu fiz. O senhor diz que fala muito de uma quarta república, porque este regime já não serve, mas ainda não ouvi aprofundar bem esse tema para perceber como é que o fará. Preciso perceber. Ora, como sabe, um presidente não pode iniciar uma nova república por decisão própria, precisa de 2/3 do Parlamento, ou então de um partido que consiga os 154 lugares parlamentares. Como é que encaixa este seu projeto da quarta república neste contexto? Eu vejo o presidente como um condutor do país. Um condutor, alguém que guia o país. E neste momento o país vai em contramão e a velocidade errada e baixa, sinceramente. Nós precisamos de pôr o país em velocidade forte e na marcha certa, André? na direção certa. E estamos com tudo errado. Eu vejo o Presidente como um condutor do país, alguém que influencia o destino do país, que transmite uma mensagem forte como as instituições estão a errar e estão a falhar, e é esse condutor. Certo. Ora, mas onde é que encaixa aí a Quarta República? Como é que pretende fazê-lo? Porque, como o André Ventura sabe, na história de Portugal, deixe-me só fazer este enquadramento para que as pessoas também percebam, e é para elas que nós está hoje a falar aqui. Na história de Portugal, imagina, todas as mudanças de regime... O cargo de Presidente da República até encaixa bem no André Ventura, porque ele não vai ter que fazer grande coisa e não tem que mostrar grande trabalho. Muito provavelmente faz fazer visitas estatais e o caraças, dizer as coisas que ele tem para dizer, que é o que ele costuma fazer, do Trump e não sei o quê, e pouco vai fazer, de concreto. Portanto, percebo que ele prefira ganhar as presidenciais do que as legislativas, porque senão depois vai ter que montar um governo de sombra e já todos percebemos como é que funcionam os governos de sombras do André Ventura. Aliás, basta ver quem é que foram as pessoas que ele nomeou para o anterior. Monarquia, à Primeira República, do Estado Novo à atual democracia, só aconteceu através de golpes de Estado. E para que os portugueses percebam, para si, não, mas são factos. Para si, a Quarta República é apenas um símbolo político ou está a admitir que pretende forçar uma ruptura fora dos mecanismos democráticos, André Ventura? Percebe a minha pergunta? Eu sou um democrata, mas há momentos em que até um democrata tem que dizer que este regime está podre. Quer dizer, olha, mais uma vez, as palavras não são minhas, são do General Ramalhianes. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. Eu vou-vos dizer uma coisa, é muito interessante porque todos eles diziam a mesma coisa. Então, e quando é assim, nós dizemos... Eu sou um democrata, mas... Os mecanismos constitucionais. Está podre de corrupção a cair por todos os lados. Mas é apenas retórica. Deixa-me só dizer isto. Está podre de corrupção nas autarquias, está podre de corrupção nos governos, está podre de corrupção nos governos regionais. Nós precisamos de outro regime, não é uma questão retórica. Nós precisamos que quem seja corrupto não se pode voltar a candidatar a cargos públicos. Nós já iremos falar de corrupção, Deixa-me só falar. Mas eu gostaria de entrevistas dos outros candidatos e não tiveram estas interrupções ao fim de 2 segundos. Sim, deixa-me só tentar falar. Não tiveram. Com toda a franqueza, nós vamos ter tempo para falar de corrupção. Nós queremos perceber como é que vai, de facto, levar a cabo a instituição dessa Quarta República. Senão, desculpa lá, eu vi outras entrevistas aos outros 2 candidatos, parecia que estavam a morrer aqui no estúdio. Não é verdade, André Ventura.
verdade, sim, senhor. Vamos concluir este... O André Ventura tem estado cada vez mais unhinged. Passaram tipo 4 minutos desde o início da entrevista. O homem tem estado cada vez mais unhinged em relação aos jornalistas. Eu acho que isto é tipo estratégia do Chega mesmo, porque tenho visto alguma... Agora, por acaso, já nem vejo tanto. Mas as poucas que vejo, eles estão completamente doidos com os jornalistas, meu. Inicialmente não havia algum respeito e ainda tentavam. Mas é pá, por amor de Deus, meu, não é a Clara de Sousa que conduz a entrevista, meu. O trabalho do jornalista é conduzir a entrevista. Ela é que sabe, ela é que tem que interpelar. Se ele está a dizer coisas que são completamente absurdas, tem que interpelar, meu. Como assim? E vamos ao resto. Como é que uma pergunta, se eu não conseguir falar, não vai deixar de responder. Eu estou a dizer que há uma epidemia de corrupção. Interrompeu-me, não percebo porquê. Se está desconfortável com esta resposta. Não. Então deixe-me terminar. Eu gostava de ouvir falar sobre a Quarta República. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Aquele que estava a insinuar aqui, meu. Faça favor. Em todo o momento onde eu vou, eu sou 10 vezes mais interrompido pelos adversários. É impossível, sinceramente. Foquemos na resposta, então. Mas desculpe lá, mas obviamente fica difícil. Há uma epidemia de corrupção em Portugal. As palavras não são minhas, são de Ramalhianos. Nós não combatemos a corrupção dentro do regime em que estamos, francamente. Porquê? Porque nós temos mais bandidos à solta do que na... É mais conveniente continuar com esta ladainha do que responder às perguntas que lhe colocam. Ele passa a vida a desviar os assuntos, meu. É por isso é que os jornalistas têm que forçar isto, meu. É que senão nunca vai responder a nada. A Clara está-lhe a fazer uma pergunta concreta. Ele desvia o assunto para voltar a mandar esta classe 7 do há uma epidemia de corrupção. É pá, toda a gente já sabe isso, pá. Há anos que se sabe isso. Qual é que é o plano de ação? O que é que se pretende fazer? Pá. Porque nós temos os políticos todos que foram condenados por corrupção, alguns deles a serem presidentes de Câmara. Este homem nem no partido dele tem mão, quanto mais no governo e em Portugal. Ministros, a receber pensões vitalícias, é o vê-se Tavias, é o bar aberto da República, a ver se tudo fica nas mãos da malta porreira. Quando isto é assim, nós temos duas opções. Ou dizemos, nós precisamos de uma mudança de regime na Constituição, na execução da justiça, na forma como olhamos para os cargos públicos e como olhamos para a integridade das pessoas. Olha, noutra coisa, eu vou-lhe dar um exemplo em como o Presidente da República pode ter uma atuação e como a outra República é importante. Nós tivemos recentemente, até foi noutro país, a morte de um cidadão negro pela polícia. Saíram à rua, cravos na mão, tudo na mão, etc. Recentemente, nós tivemos polícias também eles assassinados, ofendidos por minorias e ninguém quer saber. O Presidente da República está em silêncio, a República está em silêncio. Nós temos o caso do Odair Muniz, está toda a gente muito preocupada porque a polícia agrediu um cidadão de umas minorias, mas não se preocupam com os políticos. As pessoas estão preocupadas porque parece que há provas em concreto de que foi manipulado o cenário do crime para dar a entender de que a culpa era da pessoa que morreu. Isso é que preocupa quase que toda a gente que eu tenha visto falar sobre isto. É mesmo só isso. É que parece-me que houve ali manipulação de provas para tentar fazer passar a imagem de que o culpado era a pessoa que morreu. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Que todos os dias são agredidos nesses bairros. Isto é um sinal de como o país está podre e como a nossa democracia está podre. Olha, eu vou usar uma expressão, eu sei que isto é um risco, mas vou usar esta expressão. Não me lembro de nada disso. Quer responder à minha pergunta? Deixa-me usar esta expressão. Sim, acredito. E eu também, atenção, eu não defendo, obviamente, não defendo que a polícia seja agredida em lado nenhum. A polícia, todos temos noção que a polícia é o nosso principal órgão de segurança e aquele que defende o cidadão todo o dia. Eu até acho que os polícias deviam ser aumentados e deviam efetivamente ter um papel de maior relevo e mais importância na sociedade. Agora, a questão é, também não se pode ignorar que existe racismo e violência desnecessária na polícia, porque isso é estar a branquear os casos que existem e injustiçar uma data de gente. Da mesma forma que há polícias que são injustiçados, que eu acredito que haja, as esquadras estão a cair aos bocados, isso são tudo problemas reais, hein? As esquadras estão a cair aos bocados, os polícias não têm condições nenhumas, os carros estão todos lixados. Isso é real, isso são problemas reais e sérios e devem ser abordados. E também ninguém está aqui a defender os bandidos. Agora, que se defenda as pessoas que têm que ser defendidas e que se defenda a polícia quando se tem que defender. É isso que se tem que dizer. Isso mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto a mim faz muita confusão políticos que só defendem um lado da moeda. Percebem? Isso faz-me muita confusão. É porque claramente estão a ganhar com isso porque dizem aquilo que certa parte da população quer ouvir. De facto, não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. Como é que se diz uma merda destas, bro? Abertamente, bro. Eu fico maluco com isto. É que eu até achei que este comentário estava descontextualizado, mano.
Isto está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. E quando dizem assim, o regime, mas que regime? Acha que o regime diz alguma coisa para ex-combatentes que recebem 50 euros por mês? Recebem mais, como sabe. Não, desculpe, alguns recebem menos. E vêm pessoas que vieram de fora a receber mais. Acha que isso é sinal? Mas o Abril e o regime, etc. Acha que isto diz alguma coisa? Isto é tudo conversa de chacha. Isto nem é real sequer. Mano, desculpem. Como é que alguém... Eu não percebo. Depois do 25 de Abril, como é que se... realmente a narrativa está mesmo a mudar, não está? É mesmo estranho. Como é que é possível? Depois do 25 de Abril, temos alguém que vai... um candidato presidencial que vai a televisão nacional dizer que era preciso 3 Salazares. Eu não sei. Ou as pessoas que passaram pela ditadura já efetivamente estão a morrer aos bocados, porque acredita-se que sim, não é? Grande parte dessas pessoas que viveram a ditadura, a maior parte delas está a morrer, infelizmente, não é? E os jovens não se informam e não estudam. Então eu não sei, mano. Isto é completamente isto é um ultraje. Uma pessoa dizer uma frase destas em televisão nacional, meu. Desculpem lá. Uma hora de entrevista. Temos uma hora de entrevista. Vamos ter muita oportunidade também de perceber... É o que é o Miguel. Olha, sabes porque é diferente, Miguel? Porque os outros candidatos, a mal ou bem, respeitam quem os está a entrevistar e respondem às perguntas. Percebes? Aqui não acontece... E como não acontece, o jornalista é quem conduz a entrevista, é quem decide. Eu estudei comunicação social, eu sei como funciona, tive ética e deontologia. Quem conduz a entrevista é o jornalista e a pessoa que está a ser entrevistada responde às perguntas, ponto final, pá. Não está a mandar areia para os olhos de quem o está a entrevistar e das pessoas que o estão a ouvir. Acho que vocês não têm noção da importância de uma entrevista destas, meu. Não têm mesmo. Nomeadamente a forma como o Presidente são completamente cegos, meu. É ridículo que eu isto. acho que é fundamental nesta sua candidatura para que não seja apenas uma proclamação ou apenas retórica, com os meios constitucionais. As pessoas não têm espírito crítico nenhum. Eu não sou filiado partidário, não defendo nenhum partido. O partido em quem votei nas últimas eleições provavelmente já nem vou votar nestas a seguir. Não tenho identificado. Sou completamente apartidário, man. A mim faz uma confusão as pessoas terem umas palas nos olhos, meu. Como é que são incapazes de serem críticos? É só uma questão de ter espírito crítico. Defendam o partido que vocês quiserem, mas pelo menos tenham noção, meu. É só isso que se pede. Quando se faz afirmações destas e quando se conduz uma entrevista desta maneira, por amor de Deus, é só uma questão de pensar, meu. Dispor como é que vai impor uma nova... Faz-me genuína confusão como é que as pessoas são tão limitadas, meu. Que é suspeito de corrupção, que seja à vista de todos, que esteja a receber e a encher-se de património à custa do Estado, um Presidente da República tem que dizer ao Primeiro-Ministro: este senhor tem que sair. Não pode dizer por meias palavras, tem que ser direto, este senhor tem que sair em nome da integridade. No sistema que temos, o Presidente tende a fazer aqueles freios e contrapesos que eu acho que muitas vezes o Presidente se torna, francamente, na minha perspectiva, um corta-fitas, sem interesse nenhum, e um agente de marketing. Eu não me candidato para ser nem agente de marketing, nem corta-fitas. Eu, como disse à entrada da SIC, eu quero pôr o país na ordem. E o senhor considera que o Presidente tem poucos poderes? Não. E, portanto, acha que ele deveria ter mais poderes, mas não tem. Como eu lhe disse, o Presidente é o condutor do país. E ele pode, em momentos-chave, como aqueles em que nós vemos, que... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo de como o Presidente pode intervir. Eu pergunto genuinamente, vocês não prestaram atenção às aulas de História? É que isto é dado em História de 9º ano. Isto ouve-se falar disto e da ascensão. Eu não digo que o André Ventura, quando chega ao poder, se vá tornar no Mussolini, ok? Mas as táticas são as mesmas, pá. Nota-se a léguas. Como é que é possível não se perceber isto? Nós recentemente tivemos, e a SIC fez o seu papel também, e outras televisões, um elemento dito de extrema-direita que foi condenado, que está em prisão preventiva por ter ameaçado um jornalista. E isso foi notícia e bem. É provável que ainda seja mais cedo. Eu mandei o 9º ano porque tenho a certeza que antes do 9º ano é. Mas há pouco tempo tivemos um grupo de ciganos em Valongo que desfigurou uma pessoa e ficaram em liberdade. Porque nós estamos a viver num país em que ameaçar alguém vai para a prisão, sobretudo se for de direita. Mas desfigurar pessoas, atacar polícias, Olha, deixa-me dizer isto, desculpa, vamos concluir isto. Olha, o maquinista, o motorista da Carris, o Tiago, em Loures, que foi desfigurado por um ataque de bandidagem, só que eram minorias, por isso são coitadinhos, estão em liberdade. Isso faz-me tanto lembrar. Sim, claro que não é só um. Da mesma forma que os casos de violência policial também não é só um. Percebes? Neste país acontece de tudo. Agora, não se pode agarrar num exemplo e generalizar desta forma, meu. Como assim? Quantos casos é que queres que eu te dê que presenciei aqui
de exagero de força policial. E eu sou todo a favor da polícia. Não foi por causa disso que eu comecei a odiar a polícia. Percebes? É que isto é tão perigoso para a extrema-esquerda como é para a extrema-direita. O discurso é perigoso para os dois lados. Perigosíssimo. É que a esquerda faz exatamente o mesmo. Também pega em casos de abuso policial e diz: os polícias são todos assim. É ridículo. Pá, é ridículo. Ambos são ridículos. E acho que o saudável é vocês olharem para as duas coisas e dizerem: não, isto é ridículo ambos os lados. Figuraram um casal em Valongo, eram ciganos, por isso ficaram em liberdade. Porém, aqueles que ameaçaram os jornalistas estão presos. E, portanto, um presidente que fica em silêncio como é lógico. Eu sei que para vocês jornalistas, se calhar, isto até é bom dizer, mas eu, como político, tenho de ver. Aqui a questão não são jornalistas, aqui a questão é as suas opiniões e o que é que o senhor vai fazer. E depois só radicaliza mais. Isto é um efeito bola de neve. Só radicaliza mais. A polícia que sente que não tem força para impor a lei, exagera, não é? São um tipo boiling pot e eventualmente passam-se da cabeça. E os gajos que andam a praticar crimes e a fazer tudo o que lhes apetece, sentem que têm impunidade e fazem ainda pior. Portanto, isto é uma bola de neve autêntica. Por causa deste discurso extremista. Este discurso extremista, as pessoas acham que isto resolve o problema, isto só piora tudo. Só piora tudo. Está tudo pior. Deixa-me terminá-la. A minha opinião é esta. Isto mostra como. Mas também estou aqui para fazer perguntas, André Ventura. Mas eu tenho que responder. Isto mostra como o regime está podre. E eu, se fosse Presidente da República, diria à Justiça isto. Os senhores têm que atuar. Há separação de poderes. O que é que não pode acontecer? É os coitadinhos e os privilegiados de sempre terem uma justiça favorável e os cidadãos comuns sentirem que a justiça lhes cai sempre em cima. Pronto, e isto é papel de um Presidente da República. O sistema está podre e muitos partidos... Eu não sei, o André Ventura tem aqui um discurso um pouco coerente, que é, ele passa a vida a dizer que temos que ir atrás dos corruptos e das pessoas que fazem corrupção ativa em Portugal e que transformam Portugal numa bandalheira, e depois a perseguição que fazem às minorias e aos coitadinhos. Não percebo. Como assim? Não devíamos estar então a perseguir os gajos que realmente roubam milhões e que saem incólumes com isso? O problema são as minorias onde? Partilham da sua opinião. É que a República está podre. Muitos partilham da sua opinião, mas acabou por não me responder como é que implantaria essa quarta República com os meios constitucionais que tem ao seu alcance. Portanto, temos que avançar. Não vou insistir mais uma vez. Não está a insistir porque está a fazer é dizer que não respondi. Não me disse como é que vai instituí-la, mas eu percebo, mas olha, não tens mais para isso. Eu já tenho um exemplo. Eu faria uma declaração ao país nesse dia a dizer que não é aceitável para mim, como Presidente da República, e acho que o sistema compreenderia isso. Mas isso muda o regime? Acha que não? Uma declaração do Presidente da República, vocês aqui sabem bem como muda, em muitos casos. Portanto, uma declaração do Presidente da República acha que não muda quando diz assim: meus senhores, nós acabámos de assistir a isto. Um turista de autocarro é atacado por bandidagem e os tipos ficam em liberdade. Uns incendiários que estão a pôr fogo ao país ficam em liberdade. Um grupo de ciganos que desfigurou um casal em Valongo ficam em liberdade. E estamos a viver num clima de absoluta impunidade. Acha que a Justiça, a Administração Interna, o país, não ouvem as palavras de um Presidente da República? É assim, isso há várias palavras de há muitos anos de pessoas a dizerem o mesmo. E não me parece que a Justiça tenha mudado por causa disso. República que diz isto? Eu acho que sim. E eu sou o único que o diz. Porque os outros dizem o mesmo que todos disseram em 50 anos, francamente. Avancemos. Eu sou o único candidato, verdadeiramente. És o eleito. Quero mudar o sistema. Os outros querem ser parte do mesmo sistema. Essa é a diferença. Mas isso também é muito diferente de uma mudança de regime. Mas temos que avançar. Bom, o senhor nunca declarou a independência do Chega como um dos candidatos presidenciais. Não houve um único presidente que se tenha manifestado contra estas coisas. Não houve, malta. Claro que sim. Olhem, as vozes na vossa cabeça que vos digam isso, tudo bem. Tipo, ouçam as vozes da vossa cabeça, metam o chapéu de alumínio e vão votar. Fizeram o que se entende, porque o senhor é líder do Salvador da nação. Se for eleito, garante que não haverá confusão André. entre o que é o Presidente da República e o Presidente do Chega. Vamos lá ver. Eu tenho isso é importante para si da independência. Eu sou Presidente do Chega. Claro. O Chega teve 23%, 23,5% nas últimas eleições e nós queremos ainda abranger mais eleitorado. Eu não tenho vergonha disso. Eu não sou aqueles candidatos que fingem que são independentes. Depois não queres. Fingem que são independentes. Claro que queres. E depois andam a tentar buscar na esquerda e na direita. Depois ainda há os piores, os que começam por dizer que são fora do sistema e acabam a dizer, como é o caso do Almirante Gouveia e Melo, que acham que Mário Soares é um bom exemplo de Presidente da República. Olha, eu adorei isto, porque isto foi o melhor exemplo do Chega para mim. Que é, eles quando o Almirante se candidatou, eles sem saber a que é que o Almirante ia, aliás, ele ainda nem se tinha candidatado, andava o rumor a circular, já o André Ventura estava a dizer que apoiava o Almirante porque ele era militar e que era preciso uma mão rigorosa e não sei o quê. Entretanto, o homem diz: olha, vou-me candidatar, mas eu identifico mais com o Mário Soares. E este gajo diz: não senhor, o Almirante é um mestre. É assim, isto é assim que funciona neste partido.
Ou seja, eles primeiro manifestam o apoio e depois, quando percebem que já não vai ao encontro daquilo que eles acreditam, retiram o apoio e mandam vir com o candidato. Quer dizer, eu gostava de perguntar aos milhares de pessoas que vieram das antigas colónias portuguesas, dos antigos combatentes, agora dos militares, aqueles que pensaram em votar Gouveia e Mel, olha, eu fui um caso, Sim. O que é que acham hoje disto? Sim. Do homem que era antissistema, agora diz que Mário Soares é o seu exemplo, mas diz assim... qual é a diferença de um português e de um imigrante ao fim de 10 anos de estar cá em Portugal? Nós temos algum gene que nos distinga? Temos o Almirante Gouveia e Mel, chama-se ser português. Mas o que é que isso é? Se amar este país. Então, mas o que é que um imigrante não pode amar este país que o acolheu e está cá há 10 anos e formou família, paga impostos? Eu não consigo perceber este argumento, meu. Qual é o argumento aqui? Isto é racismo puro e duro mesmo. É mesmo racismo puro e duro. Quantas pessoas, quantos amigos meus não têm... E nem é preciso... Quando pensamos em imigrantes, não é preciso pensarmos em malta do Médio Oriente. Imaginem, vocês têm cá espanhóis que passaram a fronteira para cá, fizeram a vida deles em Portugal, tiveram filhos em Portugal e atualmente os filhos são portugueses e eles também. Qual é o problema? Não consigo perceber. Mas gostar mesmo de Portugal. Portanto, eu não tenho nenhum problema com a independência. Eu gosto dos valores que o Chega tem para Portugal. Eu sinto-me parte desses valores e eu não os renego. Eu não faço... Olha, o Dr. Marcos esteve aqui consigo durante muitas semanas. Foi comentador desta casa. Acha que ele é independente face ao PSD? Eu preferia falar mais de si neste momento do que nos outros. Dos meus adversários sobre a independência. Não, eu perguntei sobre se for eleito, se não haverá confusão nas pessoas sobre... Ainda não respondeu a uma pergunta. Vamos em 11 minutos. O que é ser presidente e o que é ser líder do Chega? Durante anos. Acho que o Dr. Marcos Deixe-me colocar-lhe a questão de nestes alguma termos. forma independente de Luís Montenegro André e do Ventura. PSD. Claro que não. Esta entrevista é sobre si. Há 5 anos, numa entrevista ao Expresso, o senhor admitia que um presidente pudesse ter um braço armado no Parlamento para liderar o Estado a partir de Belém, uma ideia que tem sido, como sabe, reafirmada também por dirigentes do Chega. O senhor está a candidatar-se para ser Presidente da República ou para ser um Primeiro-Ministro sombra? Eu estou a candidatar-me para pôr o país na ordem. Eu comecei por lhe dizer isto. Quando as pessoas... Mais uma vez, não responde. Às vezes dizem, fazem falta 3 Salazares ou 4. As pessoas sentem que o país está desorganizado. Que nós vivemos numa bandalheira total. A questão aqui não é que quer ser isto... Isto é uma bandalheira. Faz lembrar o Miguel. Uma bandalheira. Nós temos, Clara de Sousa, nós temos que pôr o nosso país na ordem. Cada dia que acorda... O melhor... Olha, eu vou-vos dizer, vamos ter que ir mostrar esse clipe. Como é que se chama? Miguel Queiroz, André Ventura. Mano, isto para mim é o André Ventura. É isto. Olha. Eu estava aqui nas minhas redes sociais e deparo-me com isto. Vejam bem, peço-vos encarecidamente, vejam bem o que estes marginais vão dizer neste vídeo que vos vou passar aqui logo a seguir e porque é que Portugal se tornou numa verdadeira bandalheira, a verdadeira bandalheira da extrema-esquerda. Vejam bem, eu peço-vos por favor, vejam até ao fim o vídeo que vou passar aí. Yeah. Filho da puta passa de furada, filho da puta foca palhaçada, vem na minha zona leva chapada, filho da puta passa joelhada, é isto. 100%. Muito bom. Ouviram bem o que eu ouvi. Esta escumalha, se for preciso, está aqui a viver dos nossos subsídios com dinheiro pago à custa de todos os portugueses e ainda cantam músicas a afrontar as autoridades portuguesas. Reparem bem que um dos jovens disse filha da puta base de porrada. Como quem diz, o senhor polícia, você venha aqui que eu espeto-lhe um valente de um banana. E depois ainda há outro que, se repararam bem, disse o mara rololololo, solo o lá 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 lá. Como quem quer importar a cultura crioula e esfregá-la na cara dos portugueses de bem. Digam-me se acham isto bem, vocês deviam ter vergonha. Isto é culpa da última extrema-esquerda, da última bandalheira cá em Portugal. Tenham vergonha por Portugal, vergonha. Muito bom, pá. Eu olho para as notícias, eu percebo que este país perdeu o norte, perdeu a ordem, entrou numa inversão de prioridades absolutamente escandalosa, o Estado perdeu toda a integridade, perdeu toda a moral, os cidadãos sentem que há uma justiça para uns e uma justiça para outros, sentem que estão sufocados a pagar uma série de gente que não deviam pagar e que não querem fazer nada. Sentem não é isso que estamos a pagar, André. E há um conjunto maioritário de cidadãos que não têm acesso a nada. E, portanto, a questão não é, sinceramente... se é preciso um braço armado no Parlamento... Foi o senhor que o disse. O que eu acho que é preciso é pôr o país na ordem. Este é o lema desta candidatura, é pôr o país na ordem. Como é que nós pomos... Mas o senhor eu adoro que eles devem ter uma sala de reuniões, vão para lá e dizem assim, ok, qual é que vai ser a frase desta campanha?
Qual é que vai ser a frase desta campanha? E há um gajo lá atrás que diz: isto é preciso é pôr o país na ordem. E um gajo diz: é isso mesmo, essa é a frase. E depois vão para as entrevistas e só dizem isto. Respondendo à pergunta. André Ventura, o que é que tem a dizer? Quais é que vão ser as medidas, enquanto Presidente da República, que vai utilizar para combater a corrupção? É preciso é pôr o país na ordem. Impedimentos constitucionais. Com certeza. O senhor sabe que não o pode fazer. Como é que vai contornar esse impedimento? Clara Sousa, neste momento em Portugal, poucas palavras têm tanta expressão como a do Presidente da República. Se o Presidente da República disser ao Governo que tem que ser intolerante à epidemia de corrupção, que temos que ser intolerantes à corrupção, sim, o Governo terá que ter atenção a isso. Pois vai. Quer dizer, se o Governo disser que não é possível ter um Ministro, que ao mesmo tempo que é Ministro anda a receber dinheiro e anda metido em negociatas, o Governo percebe a mensagem. Se tivermos um Presidente da República que diz à Justiça que, não obstante a separação de poderes, tem que agir e tem que agir de forma rápida e tem que agir para todos, quer sejam minorias e os coitadinhos, já vi, isso é ridículo. Isso é lamentável. O senhor, enquanto Presidente, vai determinar linhas, ou pensa, se o chegar também a Governo, determinar linhas de atuação, de governação? Porque a atuação é ela própria uma determinação de linhas. Eu vou-lhe dar exemplo. Não, mas eu percebo, mas a própria, como sabe, a Constituição, e o senhor é um jurista, conhece bem, não permite que o Presidente seja um líder do partido, nem formal, nem formalmente, nem por influência direta, nem por influência indireta. Claro, eu vou-lhe dar um exemplo. Mas como é que o senhor mantém esse objetivo? Eu vou-lhe dar um exemplo. Epá, eu adoro a Clara. A Clara está a esmifrá-lo todo, meu. E ele não responde a uma pergunta. É inacreditável. É que esta então, em particular, foi mesmo na mousse. É que, pá, eu recuso-me a acreditar que se este homem fosse eleito Presidente da República, ele não ia liderar o Chega na mesma. Recuso-me a acreditar nisso. Eu vou-lhe dar um exemplo como o Presidente, pela sua atuação, pode definir ele próprio, digamos assim, o caráter da República. Penso que foi em 2021 ou 2020, agora não me recordo. Eu nunca andei. Houve tumultos foi a primeira vez. No bairro da Jamaica. Um bairro onde há muitos nunca andei de transporte. Eu ando de transportes, efetivamente. O Presidente da República depois decidiu, na sua visita e na deslocação, o meu veículo particular, visitar aqueles que provocaram os tumultos e não as forças policiais. Isto dá um sinal à República, que é: nós estamos com estes coitadinhos habituais, nós estamos com aqueles que geralmente provocam tumultos e não estamos com as forças de segurança. Isto desmotiva as forças de segurança, desmotiva a realização da justiça, desmotiva a ordem. Isto é um sinal de como, sem decreto, o Presidente pode moldar a República. Eu quero moldá-la no sentido de dizer: a polícia tem que ter autoridade. Eu prefiro um bandido morto do que um polícia morto. E o senhor, para dar resposta a esses anseios, a sua postura na presidência será de unir e fazer pontos? Ou de ser... Eu já vos disse que as pessoas projetam, as pessoas em que candidato é que deposita a minha confiança no João Coutinho de Figueiredo. Já disse isso várias vezes. Pá, acho que é muito mais sério. Muito mais sério do que qualquer outro que se tenha candidatado este ano. Ter um presidente claro, vamos ser francos. Unir é a conversa da treta de 50 anos em que tivemos. Em que os bandidos eram todos coitadinhos, têm que ser postos cá fora, em que os coitadinhos têm que ter... Então, mas isso é o que nós estamos aqui a dizer desde o início, Red. Não sei o que estás a dizer. Direitos, têm que estar nas prisões com telemóvel, com jogos, a ver televisão. Isto é a conversa de 50 anos de Abril. É a conversa de 50 anos da mesma coisa. Que é: vamos unir todos. Mas o que é unir todos? É unir o Ricardo Salgado com... O que é que era preferível? Não termos tido 50 anos de Abril? Isto era a pergunta que eu lhe fazia. Preferia continuar na ditadura? Com os que estão a viver de subsídios há 50 anos? Isso é que é dizer que é o Presidente de todos? Ele ia arranjar maneira de dizer: sim, ao menos com o Salazar estávamos melhor. Pá, vou ser um fator de ordem, de pôr o país na ordem pela primeira vez, de dizer a quem anda a gamar que tem que acabar de gamar, de dizer que quem é corrupto tem que ir para a prisão, de dizer às minorias que não querem trabalhar que ou trabalham ou não têm cá lugar, de dizer aos imigrantes que podem vir, mas têm que cumprir regras. Olha, um exemplo sobre os imigrantes e as regras. A burca Mas está porque lhe estão a dar força ao Marco. Então, isto é o que acontece quando vocês votam num partido, malta. O que é que vocês estavam à espera? Vocês, entre aspas, não é? Não sei que vocês não votam todos no mesmo. Mas a questão é isto que acontece quando vocês mostram apoio. Se os números crescem, eles vão ficar cada vez... Eles vão começar a adotar este discurso outra vez. Isto não é... Ele não ficou cada vez mais. Ele era assim no início, parou a meio para tentar captar os votos, perceberam que têm votos na mesma e agora estão outra vez com este discurso. Podemos falar da questão da... Não é assim, então, isto aqui surpreende-me só porque isto é o programa eleitoral do Chega de 2019. Ok? Este é o programa eleitoral do Chega 2019. Eles, entretanto, em 2023 deixaram de ter esse programa e passaram a ter um programa bem mais moderado. Entretanto, já estão outra vez a resvalar para 2019. Epá, e está tudo certo. Agora vamos ver se as pessoas continuam a votar, que eu acho que vão. Porque as pessoas querem lá saber. As pessoas não... Epá, é assim, é o que eu digo. A malta projeta
projeta a sua realidade num problema do país. E não é, não é um problema do país. Só para seguir aqui uma linha, porque ainda queria falar As pessoas ficam chateadinhas. Olha, o exemplo que o Coelho estava a dar aí é o exemplo perfeito disso. O Coelho não gosta de ver outras etnias no autocarro. E como ele não gosta de ver as outras etnias no autocarro, ele decide que estas etnias não podem andar de autocarro. Acabou. Só ele é que pode andar de autocarro. E imaginem, eu andei a minha vida inteira de transportes públicos até sair da faculdade e ter o meu carro. Desde sempre vivi, onde vocês sabem, perto de um bairro e de uma zona muito multicultural, e andava de autocarro às 11 da noite, com bué de etnias, malta a cantar, e olhem, vou-vos dizer uma cena, estou cá, não estou super bem, e até achava isso divertido, vou já dizer. Portanto, está tudo bem. É eu andar sozinho e ser o único às 4 da manhã. E então? O que é que isso tem? Mas o que é que tem isso? Qual é que é o problema? Qual é que é o teu ponto com isso? Fizeram-te algum mal? Dói-te alguma coisa? Tens algum problema com isso? Diz logo genuinamente que o teu problema é não gostares de outras etnias, Diz só isso. Fui assaltado 3 vezes. Por quem? Por quem é que foste assaltado? Fizeste queixa na polícia? Resolveu-se o assunto? Pelo motorista? Foste assaltado dentro do autocarro? É que isso podes sempre fazer queixar carris. Sobre esta matéria, para fechar este assunto. A questão dos imigrantes. A Clara lembra-se que eu estive aqui consigo também, que há 2 anos atrás eu disse que estávamos a passar 1 milhão de imigrantes. Exagerado, é mentira, isso não está a acontecer. Hoje estamos no 1.600.000 imigrantes. O país descontrolou-se completamente e hoje, sinceramente, francamente, a maior parte das pessoas sente que os estrangeiros têm mais direitos em Portugal do que os portugueses. Que nos sentimos, deixa-me terminar, estrangeiros na nossa própria terra. Exato. Este é um exemplo de como o Presidente da República, que vetou a lei dos estrangeiros, e a mandou para o Tribunal Constitucional. Pois é, olha, tive um amigo meu que foi assaltado num autocarro. Há muitos anos atrás. Entretanto fez queixa, foi identificar o gajo foi preso e depois, entretanto, o gajo saiu e encontrou-o no Colombo e pediu-lhe desculpa, by the way. Portanto, vejam bem, isto é uma história real. E isto aconteceu há 15 anos. Aí 15 se calhar não, que nós não tínhamos... Sim, 15 anos, aí tínhamos 17, já. Há 15 anos, malta, aconteceu isto. Eu acho que este pessoal acha que isto nunca aconteceu. Porque lá está, são putos. Estes putos vivem agora, né? Vivem agora a adolescência deles e acham que isto é uma novidade em Portugal. Não é, malta. Deixem-me dizer-vos, isto não é uma novidade. Isso aconteceu aqui. Pediu desculpa por ter assaltado, é verdade. Isto, olha, posso chamar a pessoa aqui até. Ele já cá teve em stream, uma vez ou outra. Então pronto, olha, é ganhar tomates. Ele obrigou a ser reformulada, devia ter tido um papel diferente. Ele não vetou a lei dos estrangeiros. É ganhar tomates. Eu também ando nessas zonas e nunca me assaltaram ao Coelho, acho estranho. Alternativa, como pensava. Não sei se eles assaltam propositadamente as pessoas que andam de autocarro ou de transportes públicos, bro. Um bocado estranho. Deixa-me lá. Não tinha. Eles devem ter uma mira. Declarar 5 normas inconstitucionais, o Presidente da República não tinha outra saída senão resolver ao Parlamento. O Presidente da República é quem enviou a lei para o Tribunal Constitucional, não foi o Tribunal. Aliás, eu cada vez que vou à Ribeira das Naus, a única coisa que eu vejo lá é Camões. É tipo estrangeiros de toda a parte da Europa. Há estranho, há 2 ou 3 semanas fui à Ribeira das Naus. Ou passei lá. Como aliás António José Seguro acham que nós não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes. Que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete. Eu acho piada porque isto era o dia-a-dia das periferias. E eu gosto como a malta do centro de Lisboa está agora a experienciar aquilo que nós experienciámos a nossa vida toda nas periferias da cidade. Isso para mim era uma coisa normal. O pessoal ser assaltado. Olha, eu sofria tentativas de assalto todos os dias quando saía da escola. Todos os dias. E agora esta zona está muito melhor. Portanto, sabem o que é que eu acho que aconteceu? Isto tem tudo a ver com a crise da habitação. A malta vendeu as casas no centro de Lisboa, não é? Vieram todos para a periferia, o pessoal que vivia no centro. Com alguma razão, a periferia melhorou um bocado. O centro de Lisboa piorou muito. Pronto, olha, inverteu-se os papéis. Crimes de terrorismo. Eu aqui, na maior, ainda está muito melhor do que eu gostava. Que acham que não devemos tirar a nacionalidade a quem comete crimes de violação. Que não foi acham que não precisamos de mais controle de fronteiras, porque isso é uma coisa desumana e autoritária. Ora, eu acho o contrário. Sou o único candidato a presidente que o acha. Estamos numa bandalheira de imigração descontrolada. Mas agora pergunto, mesmo que isso seja uma cena que vocês sentem realmente, que sentem insegurança, que eu até acredito que sim. Até acredito que sintam insegurança.
Vocês acham genuinamente que o André Ventura vai mudar isso? E como? Os imigrantes quase que têm mais direitos que nós, mais direitos que os portugueses, e isso tem que ser posto na ordem. Sobre a lei da nacionalidade, o Chega viabilizou as alterações na especialidade à lei da nacionalidade. Isto é um sinal de que o Chega vai votar a favor. Claro, isso ninguém diz que não. Deixa-me começar por isto. Um Presidente da República, porque não tem poder sobre a lei, aqui estamos a falar de André Ventura como líder do Chega, mas eles quem? O Presidente da República tem o dever de dar ao país a mensagem, não aquela que ele, Marcelo Rebelo de Sousa, deu, que é, e tal, a lei de estrangeiros, podemos estar a criar aqui problemas com as comunidades, com os imigrantes, etc. Cagam em Silvas, assediam mulheres e crianças. Epá, eu adoro esta generalização estúpida e este racismo mesmo ridículo, mano. Tipo, eu nem sei, olhem, eu gostava de casos concretos, mas vocês não me sabem dar e vão só continuar a repetir a mesma coisa. Pá, tinha outro dever. Eu pergunto onde é que vocês andavam quando são os portugueses que mijam, tipo, nos cantos do bairro Alto e o caraças. Tipo, ninguém quis saber. Durante anos isso aconteceu, ninguém quis saber. As nossas ruas cheiravam sempre a mijo em tudo o que era sítio. Estações de comboio, por todo lado. Ninguém quis saber. Tipo, tugas bêbados em tudo o que era canto, a vomitar e o caraças. Ninguém quis saber. Agora, é a malta de Médio Oriente. São os porcos, fazem isto, não sei quem, não sei quem. Malta, tenham juízo. É só o que eu tenho para vos dizer. Quero dizer assim, para mim, enquanto Presidente da República, os portugueses estão em primeiro lugar. Para mim, enquanto Presidente da República, eu percebo que nós, se deixarmos entrar toda a gente... exato. Os portugueses não há problema nenhum porque são portugueses. Portanto, não tem mal. Não é preciso educá-los. Os outros é que é preciso controlar. Tem causa a nossa identidade e a nossa democracia. Então eu vou fazer o contrário. Vou trabalhar, em conjunto com o Governo, evidentemente. Não, nem é a nossa política, é a mais seguras e mais controle. Está mesmo preocupante que os putos começam a adotar este discurso e nem sabem como. Tipo, eu já percebi, os putos adoram isto. Os putos ouvem os pais em casa a dizer estas baboseiras e depois vão para a escola replicar e ser racistas ativamente com outras crianças que não têm culpa nenhuma. Quer fazer isso e o Presidente também não o fez. E, portanto, eu sou o único que francamente diz que temos que pôr controle. É este descontrole de imigração. Responsabiliza o Presidente e não a Constituição. Bom, mas vamos lá ver. Se a nossa Constituição disser que se um tipo do Bangladesh chegar cá tem direito a ir para o hospital, a ser tratado e não pagar nada, então temos uma Constituição muito errada. Quer dizer, se a nossa Constituição disser que o tipo do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, de Marrocos, chega cá, tem direito a passar à frente dos outros, tem direito a ter saúde, não paga nada, ainda tem pensão paga, ainda tem tudo pago, então, sinceramente, tínhamos uma Constituição estúpida. Eu não acho que é isso que a Constituição diz. Eu acho que há uma interpretação da Constituição como houve tudo neste país nos últimos 50 anos a deslizar para a esquerda. André Ventura, deixe-me não fugir da questão da lei da nacionalidade. O senhor tinha colocado ainda ontem, ouvíamos falar de linhas vermelhas, que hoje viabiliza na especialidade, vai votar a favor na terça-feira? Não, mas está enganada. Porque nós não é questão de viabilizar. Então, mas vamos a essa questão com... Eu quero explicar primeiro porque é esta posição. Não me faz sentido que alguém obtenha nacionalidade portuguesa e mete uma bomba no metro de Lisboa e continue português. Mas onde é que isso aconteceu? Tipo, isto aconteceu alguma vez, permitam-me. Alguma vez isto aconteceu. Tipo, estes são mesmo cenários da cabeça do André Ventura. Tipo, como é que um gajo que é candidato à presidência da República faz uma comparação destas em televisão nacional? Mais uma vez, o que é isto? Que exemplo é este? Isto nunca aconteceu. Uma bomba, meu. O que é? Isto é mesmo alarmante, meu. Desculpem lá. Eu pergunto às pessoas em casa se acham que isto faz sentido. Mas onde é que isso aconteceu? Pá! Mas temos que ver se o texto... Então alguém veio para cá, obteve a nossa nacionalidade, matou, violou uma mulher e fica português. Mas nós somos, francamente, desculpem a linguagem de televisão, nós somos estúpidos. Quer dizer, há um limite para isto, não é? Eu acho que há um limite. Segundo, para nós, quem vem e pede a nacionalidade portuguesa não pode estar dependendo de subsídios. Isto é assim uma coisa tão impressionante. Mas se há limite, porquê é que viabilizou na especialidade? Deixa-me explicar-lhe isto. Portanto, para nós há aqui linhas importantes. O PSD, esta madrugada, decidiu aproximar-se de alguma maneira, coisa que não tinha ainda feito nesta matéria, e aceitou que quem pedisse a nacionalidade tenha que ter meios de subsistência para pedir a nacionalidade. Não precisamos cá de mais de fora, já temos muitos cá. Pronto, isso está tudo de acordo. A questão não está resolvida. Terça-feira é a votação final global. Mas faz sentido para si que isto está para o Código Penal e não fique nesta lei? Não, faz sentido que esteja na nacionalidade. O senhor é jurista, já há uma tradição desde o século XVIII. Faz sentido que esteja na lei da nacionalidade, porque se lá está como se adquire, também tem que estar como se pede. Mas aceita que vá para o Código Penal? Nós estamos empenhados em até terça-feira conseguir resolver isto. E o que é resolver isto? É garantir que quem obtém a nacionalidade portuguesa de forma fraudulenta não fica português. Para que as pessoas compreendam. Eu obtenho a nacionalidade portuguesa com documentos falsos. Ou com declarações falsas. Não posso continuar português, isto é um crime. É uma falsidade. É errado. Nós queremos obrigar a isso. 2. Que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para cometer crimes, e comete crimes em solo português, ou noutro solo qualquer, mas comete crimes de terrorismo, de violação, de corrupção,
não continua o português. Agora vamos ver se o governo e se a maioria aceitam fazer isto ou não. Está no lado deles, não está do nosso lado. Assim, isto tem sempre muitas nuances porque é preciso ver qual é que é a proposta. Eu já por anos li propostas do Chega e percebi que o título é este e depois o texto é o outro. Mas eu quero perceber. Está do lado deles agora se aceita esta aproximação ou não. Agora, francamente, eu não acho que o Chega deva mudar esta posição porque isto parece-me o justo e o correto. Quer dizer que quem obtém a nacionalidade portuguesa e a usa para violar uma mulher, uma criança, para atacar cidadãos portugueses, não continua português. Aliás, os nossos imigrantes lá fora sabem o que é isso. Em muitos países é mesmo assim como nós estamos. Mas sabe que também aí encontra barreiras constitucionais. Claro de Sousa, também encontramos para pôr os pedófilos na prisão. Também encontramos para pôr os presos na cadeia o resto da vida, também encontramos para impedir que os corruptos se recandidatem aos cargos públicos. Vamos lá ver, temos que acabar com esta conversa, senão nada muda em Portugal, senão andamos sempre que se toca em qualquer coisa, se queremos pôr corruptos a não poder candidatar-se a cargos públicos, se queremos pôr os pedófilos na prisão, quer dizer, tudo é inconstitucional, nada vale. Então, para acabar com esta conversa, André Ventura, peço desculpa, usando a sua expressão, temos que acabar com a Constituição. Não, se calhar temos é que mudar, como o Chega já há muito tempo que defende. Porquê? Porque faz sentido que na Alemanha e Inglaterra quem mata, quem viola possa estar preso para o resto da vida. Em Portugal não. Temos uma democracia diferente destes. É assim, o André Ventura passa a vida a defender o fim da subsídio-dependência e depois quer meter mais não sei quantos subsídio-dependentes, que são os presos perpétuos, que vamos estar a pagar. Eu não sei, alguém já disse ao André Ventura quanto é que custa um preso em Portugal? Países, da Alemanha, de Inglaterra, olha, de França. Ainda há pouco tempo um homicida e violador em França ficou em prisão perpétua. Porque é que cá em Portugal ao fim de 5 ou 6 anos vão cá para fora? Eu até acho que essas pessoas deviam efetivamente estar em prisão por muito mais tempo. Agora, a questão é que não se pode ter tantos presos. Nós temos as prisões a abarrotar. Como é que vamos fazer isto? A Constituição não é imutável. A Constituição já teve revisões. É que o problema não é a solução. O problema é como é que se vai fazer. Certo, revisões. Sim, mas revisões. A questão é quem é que o acompanha nessas posições? Os mesmos dois partidos do sistema que há 50 anos que o querem bloquear. E, portanto, isto só vai lá com desbloqueio. E esse desbloqueio é pôr o país na ordem. É dar a maioria absoluta ao Chega. Já percebemos. Já continua. Esse desbloqueio faz-se com consenso. Baixando as tais linhas vermelhas que tantas vezes não acho. Eu acho que se faz sobretudo a convencer as pessoas como nós estamos a fazer aqui hoje. Faz-se sobretudo em dizer à opinião pública que têm duas opções. Ou continuam a viver nesta bandalheira ou começam a mudá-la. André Ventura. Agora, não pode... Exato. E mudar implica que votem em maioria absoluta no Chega. É isto que ele quer. Deixa-me só dizer isso. Não podemos querer. É porque os portugueses, desculpe lá, e agora se calhar até vai perceber pessoas que não vão gostar do que eu vou dizer. Nós estamos no sofá e todo dia passamos a dizer isto está tudo errado, temos que dar uma mudança nisto, isto precisa de uma volta de 180 graus, etc. Mas depois, quando chega ao momento de mudar as coisas... Sim, eu gosto dessa solução, Deb. Sabes como é que... Eu também defendo isso, também acredito que sim. Malta que pratica crimes cá também não deve ficar cá. Malta que, principalmente que não são portugueses. A minha questão é, tu tens noção do que é que implica um processo de deportação? Tipo, isso são processos muito lentos, meu. E são lentos porque a justiça assim o exige. Ou seja, e tu não consegues mudar isso, porque também não é o governo que vai mudar isso e interferir na justiça, meu. Isso tem que ser a magistratura que decide fazer isso. Percebes? Portanto, são coisas que são assim há anos e são assim porque o sistema estabelecido foi este. Porque assim se percebeu que funcionava melhor. Para mudar... É preciso muita coisa, muitas engrenagens. E não é com promessas vazias que isso funciona. Dizemos, isto aqui também não. Assim também mas faz-se. Isso vai-se fazer. Isso faz-se. Vocês têm noção que há deportações a acontecer, certo? Tipo, elas existem. Não se pode deportar tudo o que mexe, malta. Isso não faz sentido. Radical. Isso assim também não pode ser. Quer dizer, nós das duas também queremos mesmo mudar este país e temos que dar um abandono. O pessoal acha que é mandá-los em caixas de cartão pelos correios ao Samuantro. É o que eu acho, sabes? O pessoal acha que tipo, o processo de deportação é meter um gajo numa caixa de cartão e mandá-lo pelos correios. Vai à Amazon entregar o gajo ao país de origem. Vocês não têm noção, mano. É o que eu digo. Tipo, isto são putos. Genuinamente, são putos que não fazem ideia das coisas. Não fazem mesmo. E também não têm processo. Não há pensamento crítico para pensar. Como é que será que funciona uma deportação? Tipo, antes de me pôr a dizer que se devia deportar toda a gente, deixa-me perceber quanto é que isto custa. Deixa-me perceber o que é preciso para fazer isto. Mas não, este pessoal não pensa nisso. Este pessoal só pensa no efeito imediato, nunca no caminho para lá chegar. No dia 18. Porque eu acho que estamos todos de acordo que uma pessoa que cometa crimes em Portugal que não é português seja deportado para o país de origem. Acho que isso é uma coisa sensata, ok? Não é nada de escandaloso de se dizer. Agora é preciso entender o que é que isso implica. É dar um abandono no país. E ainda por cima a relação diplomática que isso exige.
que também é outra questão. O processo diplomático também é outra questão. Vocês viram pelos portugueses que estavam em Israel o tempo que demorou, e aquilo era um processo de prioridade. Era uma cena prioritária, com governos a insistir para eles serem deportados. Imaginem o tempo que aquilo durou. Mesmo assim, com os gajos, com cônsules a visitarem a prisão, com o governo português a fazer pressão, os governos de vários países da Europa e do mundo a fazerem pressão, e mesmo assim demorou o tempo que demorou. É mostrar ao sistema que as pessoas... E acho que ainda pagámos por isso. Querem mudar e estão revoltadas, ou então, mais vale, sinceramente, quem não quiser dar um abandono do sistema, francamente, mais vale votar no António José Seguro, no Marcos Mendes ou no Almirante Gouveia e Mel, porque eu não sirvo para isso. Se a conversa vai ser falar com toda a gente, gerar consensos como aqueles que geraram nos últimos 50 anos, não contem comigo para isso. Portanto, se querem isso, votem nestes 3. Se querem mesmo dar um abandono no sistema, votem em mim. É isso que eu posso dizer. Há 5 anos o senhor garantiu o terceiro lugar com 11,9%. Qual é o objetivo que estabelece para estas eleições, tanto para a primeira como a segunda volta? Não, esta eleição vai ter 2 voltas, isso parece-me uma evidência. Qual é o seu objetivo para a primeira volta? É ganhar. Tem alguma percentagem que tenha? Não, queremos ganhar. Pelo menos aquilo que teve nas legislativas? Eu estou empenhado em vencer a primeira volta das eleições presidenciais. Isto tem 2 etapas. A segunda volta será uma outra eleição, porque na verdade é outra eleição completamente diferente, e nós estaremos aqui certamente, penso eu, tempo para falar sobre isso. Neste momento, o objetivo, e face aos estudos de opinião, acho que há, sem desprimor de outros candidatos, acho que há... Miguel, eles todos os anos desmantelam uma data de redes dessas. Como é que tu garantes que não aconteceu nada nessa cena do Martim Muniz? Podem vencer esta primeira volta, portanto, que é o meu caso, o caso do Almirante Gouveia e Mel, do Dr. António José Seguro e do Dr. Marcos Mendes. Acho que o objetivo para um líder da oposição tem que ser vencer, não pode ser outro. Mas não quer estabelecer um objetivo? É vencer. Nós temos que vencer a primeira volta das eleições. Nas últimas autárquicas estabeleceu esse objetivo. Não o conseguiu. Anteriormente também estabeleceu objetivos. Vamos lá ver. Pelo menos aquilo que teve nas legislativas de 22,7%. O Chega tornou-se o líder da oposição quando ninguém acreditava. Aliás, nem as vossas sondagens acreditavam. Mas pelo menos 22,7%. Isto significa que o Chega, pelo seu mérito, convencendo as pessoas, fez o seu trabalho. As autárquicas, apesar de termos sido o partido que mais cresceu de todos, não atingimos aqueles objetivos que queríamos atingir. Portanto, vamos aguardar com serenidade. Mas está cauteloso. O dia 18, estou muito confiante. Estou muito confiante porque eu sinto na rua essa confiança. E sinto que há uma única candidatura que quer mesmo, digamos assim, não só transformar o regime... Eu, por acaso, tenho visto, e isto é real. Eu via muito online, já partilhei isso convosco nos outros... há uns dias atrás. Via muito online uma constante... Sempre que havia qualquer coisa em relação ao Chega, via uma constante manifestação de pessoas a dizer força, André Ventura, o maior, não sei o quê. Nos últimos tempos, só tenho visto malta a mandar vir com eles. Em tudo o que vejo, tudo o que me aparece em que eles estão, mesmo em publicações do próprio André Ventura. O André Ventura fez uma publicação há dias em que foi completamente enxovalhado no Twitter. Eu já não sei o que é que ele disse em concreto, mas vou à procura disso. Que eu me lembro de ver. Fez uma publicação há dias foi a do coisa, acho eu, do póster. É isto. No dia 25 de outubro pôs esta cena do Isto Não É o Bangladesh. Dos outdoors. E foi enxovalhado por toda a malta que cá veio. Enxovalhado. O pessoal só a meter cenas. Pá, montes de malta a vir cá a gozar. Ou seja, pá... Man, não vi uma cena destas no Twitter e no TikTok e enfim. Não vi uma resposta destas das pessoas há bué de tempo mesmo. Há bué de tempo. Não sei se correram com os bots entre... E transformar o sistema em que vivemos é a única candidatura anticorrupção verdadeiramente, é a única candidatura... claro, mas mesmo no TikTok, eu vejo montes de malta a mandar vir. Antigamente só via TikToks de apoio e bué da pessoa a apoiar e não sei o quê. Agora só vejo gente a mandar vir. Pá... Não se identifica. E o senhor quer ir à segunda volta. E portanto, quando isso acontece, eu acho que tenho boas perspectivas para poder ganhar a primeira volta. Mas isso depende do voto. Olha, Miguel, eu fui. Qual é o problema disso? Fui jantar ao Martim Muniz ainda há uns meses. Há uns 7 ou 8 meses. Aos anos de uma amiga minha. É um restaurante que lá há, chinês, muito bom. No centro comercial do Martim Muniz. Fui lá à noite. Olha, sabes o que é que eu vi no Martim Muniz à noite? Bola. Em contrapartida, passei lá durante a tarde um dos dias e aquilo estava cheio de malta de parque, pronto, de imigrantes, efetivamente. Mas à noite, não vi lá nada de especial. Tudo normal. Se passava grande coisa lá, honestamente até.
Estava tudo vazio. No dia em que fui à tarde, vi montes de malta, até lá no jardim e o caraças, bué da pessoal. À noite, bola, nada, não se passava nada, tudo normal. Portanto, pá, não sei. Mas eu ia lá jantar muitas vezes, até inclusivamente ao Martim Moniz. E era bastante bom. Os restaurantes, quando lá ia, muito bons. Até te vou dizer, até fiz esse percurso a pé, do Castelo até ao Martim Moniz, pacífico. Pá, claro que me cruzei com pessoas do Indostão. Sabem o que é que me fizeram? Nada. Tudo ok. E aposto que se lhes dissesse bom dia, eles diziam-me a mim. Ou boa noite, eles diziam-me a mim. Pá, não sei qual é que é o problema, malta. Qual é que é a vossa cena? É não gostarem de ver. Pá, pronto, é que se calhar que se for não gostar de ver, têm que olhar um bocado para dentro. É só isso que eu digo. Sim, portanto, com humildade vamos aguardar. Começar a questionar. Mas a segunda volta. O pior que lhe podia acontecer na segunda volta era vencer as eleições. Não, isto nunca é o pior que nos acontece. Eu acho que é assim, isto é muito simples. É vocês olharem para as pessoas como pessoas. Se é uma pessoa que está a fazer porcaria, vocês olham para aquela pessoa e dizem, olha, aquela pessoa está a fazer porcaria. Aquela pessoa está a ser um péssimo ser humano. E que péssimos seres humanos há em todo lado. Em todo lado, em todas as nacionalidades, em todas as culturas, há péssimos seres humanos. Pá, faz parte. É uma coisa, temos que lidar com isso. Agora, vocês olharem para uma etnia e dizem, esta etnia é assim. Pá, malta, vá lá. Pá, acho que já percebemos. Porque eu também posso dizer, olha, esta etnia é assado. Todas as pessoas com que eu me cruzei desta etnia é assim. Pá, e depois? O que é que vocês podiam dizer para contra-argumentar? Nada. Portanto, é começar a olhar para as pessoas como pessoas, começarem a ver cada caso é um caso, e perceberem que pessoas que praticam crimes, man, isto não tem nacionalidade. As pessoas são tipo assim, no geral, na sua gênese. Há pessoas que praticam crimes, há pessoas que não praticam crimes. Há boas pessoas, há más pessoas. Pá, em todo lado. Estarem a generalizar, não percebo qual é o efeito que isso tem. Pá, não sei. O que era a praxe. Pronto. Epá, e houve algum problema com isso, Miguel? Tu dizes que eles têm... que é um choque cultural, que é uma diferença cultural, que é um não sei o quê. Pá, man, eu não percebo. Onde é que nessa interação que disseste que tiveste com a malta do Indostão, o que é que correu mal aí para tu teres essa experiência? Porque eu até entendo aquelas pessoas, eu entendo, não defendo. Aquelas pessoas que se sentem injustiçadas, que viveram ao lado de bairros sociais e que foram assaltados uma data de vezes e que não sei o quê. Eu entendo que essas pessoas cresçam com raiva. Eu tenho malta que conheço aqui da minha zona, que é assim. Conheço montes de malta que foi assim, que andámos juntos na escola e eles, a malta do bairro implicava com eles e fazia-lhes bullying e o caraças, e eles cresceram a ser assim. Pá, não é justificado. Aliás, não é certo eles serem assim, mas é justificável, porque percebe-se porque é que aquelas pessoas cresceram a ser assim. Agora, se é certo, não, porque imaginem, eu tenho N exemplos de positivo e de negativo, portanto não vale a pena, amigos, tipo, não, é o que é. Portanto acho que não faz muito sentido essa raiva toda contra pessoas, não faz sentido. Tipo, eu acho que não faz mesmo sentido, malta. Acho que é começarem a perceber o que é que os portugueses fazem para alimentar isto. E não terem dúvidas que se existe malta que vem desses países em situações precárias e ilegais, é porque alguém cá lhes facilitou isso. Alguém cá lhes facilitou esse processo. Seja um português, seja um estrangeiro qualquer, mas alguém facilitou isso. E portanto, essas pessoas muitas vezes não têm escolha. Essas pessoas querem fugir do lado do país de origem porque têm condições horrendas e vêm para cá nas condições que lhes dão. Portanto, a culpa não é dessas pessoas, man. A culpa é das pessoas que andam a lucrar com isso. Acontecer, e francamente era o melhor que ia acontecer. Às vezes não é possível. Imagina, bro, eu vou dizer isto assim: pessoas que vivem na precariedade, por norma, uma das primeiras coisas que falta é a higiene. Tu também não vais falar com mendigos na rua e dizer-lhes para terem atenção à higiene, meu. Essas pessoas vivem na pobreza extrema. É muito fácil para ti falar que tens essas condições, felizmente, tu e eu e qualquer outra pessoa. Mas há muita gente que não tem, meu. Eu não acredito que hajam pessoas que gostem de andar sujas. Não acredito que isso aconteça. Se há pessoas que não têm escolha, meu. Que andam porque não têm escolha. Eu não sei, man. É um bocado serem um bocado mais empáticos. Não digo que seja o caso de todas as pessoas no mundo. Não é? Mas pensar que pode acontecer.
dizia, começávamos a pôr o país na ordem pela primeira vez. O senhor diz que este é primeiro-ministro do Poder Executivo e não Presidente da República. Por exemplo, o Japão. O Japão é um país que é altamente conservador no que toca a esse tipo de coisas. Mas o Japão cria condições para as pessoas não estarem assim, na rua, percebem? Ou seja, é um bocado essa a diferença entre Portugal e Japão, que é que nós não temos essas condições. Dizer assim, entrar em retórica, claro que começaram o reino, e hoje em dia é super fácil, é difícil tu ires contra isso, meu. É difícil tu ires contra isso, meu. Muito difícil ires contra isso, meu. É muito fácil cair nisso. E eu, digo tu mesmo, eu tenho amigos meus que também já caíram nisso. É o que é, meu, sei lá. É difícil, mano, é complicado. Em regra geral, atenção, não estamos a falar do pessoal de serem xenófobos. Estava a dar o exemplo de serem limpos e asseados e organizados. Eles criam condições para isso. Em relação a serem xenófobos, sim. São mesmo. Mas mas sempre foram. Mas apesar de tudo, aqui está. Deixa-me dar-lhe este exemplo. Começávamos a meter o país na ordem pela primeira vez em 50 anos e posso-lhe dizer uma coisa. Não sei, Balta, acho que é importante desconstruir isto. Não teríamos nenhuma pontinha de corrupção em nenhum governo. Porque quando tivéssemos, eu seria implacável com qualquer primeiro-ministro, claro com qualquer governante, com qualquer região autónoma onde eu sentisse, ou onde os portugueses sentissem, onde fosse evidente que havia corrupção. E isto nunca aconteceu desde o 25 de Abril. Tivemos sempre presidentes da República coniventes com o sistema político. E eu seria, na verdade, o primeiro Presidente da República não conivente com o sistema político. Isto é vergonhoso, uma afirmação destas, malta. Não sei se ele claro que sabe, mas isto é daquelas afirmações que, por mim, não passavam pelos pingos da chuva e eram analisadas em praça pública. Dizer isto de todos os Presidentes da República, man. Olhem a memória da quantidade de gente que este homem está a manchar por dizer que foram todos coniventes com um sistema corrupto. Completamente surreal isto. Mas é um presidente que não pode fazer leis, que não governa, que não tem poder executivo. Claro de Sousa, já lhe dei este exemplo. Se o Presidente da República disser que aquele governante que está indiciado por corrupção tem que sair, ele tem que sair. Ele tem que sair. Ou seja, é o poder da influência, o poder da palavra. Claro, como na questão da justiça. Acha que basta. Eu dei-lhe há bocado o exemplo. Eu se fosse Presidente da República... Claro que é mentira, meu. E é só estudar um bocadinho de história para perceberes que é mentira, meu. Ali faria uma declaração. Mas pronto, mas eu já percebi. Como vocês estudam história pelo TikTok, eu já percebo que é difícil alguém contra-argumentar contra isso. País, e isto, os tribunais têm a sua autonomia e têm a sua liberdade. E eu sou o maior defensor da liberdade dos tribunais. Mas eu não compreendo como é que 10 ou 13 ciganos desfiguram um casal e ficam em liberdade, francamente. Olha, deixa-me dizer isto só para não esquecer, porque hoje estava a ver isto à tarde, porque já sabia que me ia perguntar sobre a transformação do regime. Nós há pouco tempo tivemos uma outra decisão. É natural. É normal, é normalíssimo. Tivemos uma outra decisão no Porto, este ano, de um tribunal, a um traficante de droga, isto para fazer a comparação com o indivíduo que ameaçou um jornalista, de um traficante de droga que ficou em liberdade, ou seja, foi apanhado, traficante de droga, foi apanhado, sabe porque é que ficou em liberdade? Porque a família não aceitou que ele ficasse em prisão domiciliária para não ficar em casa com eles. Então o tribunal, em vez de os meter presos, o traficante de droga, meteu-o solto. E o tipo está em liberdade e tem que se apresentar de vez em quando na esquadra. Ora, Clara de Sousa, um Presidente da República, há um momento que tem que dizer também à Justiça e à Segurança e às Forças Policiais e a quem governa o país que este país e esta bandalheira têm que ser postas na ordem. E é isso que eu farei enquanto Presidente da República. O André Ventura já disse que não será o Presidente de todos os portugueses, que não será o Presidente dos ciganos, não será Presidente dos corruptos, nem dos ladrões. Isto é algo inédito, André Ventura. Eu tenho aqui uma curiosidade, porque na prática, como é que vai representar uns e não... Imaginem, é assim, dizer-se na mesma frase que não vai ser o Presidente de todos os portugueses e que não vai ser o Presidente dos ciganos e dos ladrões e dos corruptos, é demais. É demais. Isto é claramente discriminação étnica, meu. Completamente. Completamente. É surreal. E mais uma vez empurra a narrativa de que são todos assim. Até podem ser a maioria, eu não sei. Agora, o que sei é que não são todos assim, porque efetivamente conheci vários ciganos, inclusivamente, que eram pessoas perfeitamente adaptadas na sociedade. Portanto, isto para mim é vergonhoso fazer-se uma declaração destas. Completamente vergonhoso. Mas pronto, mas enfim. O que é que são outros em várias circunstâncias. Já podemos por exemplo, esperar. Nos seus discursos. Isto. Como é que vai começar o seu discurso? Portugueses, à exceção dos ciganos, dos ladrões, dos corruptos? Nós tivemos. Claro, francamente. Vai passar. Como é que vai fazer? Francamente, nós tivemos durante 50 anos. Ok, Miguel, desculpa, não estamos a perceber, mano. Presidentes que se preocuparam sempre em ser os presidentes. Desculpa, amigo. Como estou a ver o Miguel, como estou a ver dois Miguéis, acho que são os dois o mesmo. Desculpa, amigo.
Desculpa, Miguel. Estamos a confundir-vos aos dois, mano. Vocês estão os dois a escrever ao mesmo tempo. Das minorias privilegiadas e ruidosas, os presidentes deles, e os presidentes dos poderosos que dominam o regime de várias formas. Nunca tivemos um Presidente da República que se preocupasse com aquilo que eu espero preocupar, que é a maioria dos portugueses comuns. Eu não quero ser o Presidente das minorias ruidosas que fazem barulho. Até aqueles que não concordam contigo, André Ventura. Isso é que era importante. Isso era importante perguntar também, para saber como é que iam fazer. Só porque são minorias e são coitadinhos. Por exemplo, o Zorlac foi completamente enxovalhado pelo André Ventura em praça pública e é um português comum. Nascido em Portugal, tem as suas opiniões e convicções, completamente perseguido e enxovalhado por malta apoiante do André Ventura, só porque o André Ventura decidiu fazer um vídeo a mandar vir com ele, com um clipe completamente descontextualizado há 3 anos atrás. Será que o André Ventura é presidente do Zorlac? Ou seria presidente do Zorlac? Isso é que era bom perguntar. Também não quero ser o presidente dos poderosos que manejam o regime e que o põem a servir de bonecos só porque estão dependentes dele financeiramente ou porque estão dependentes dele a nível de... Eu não estou dependente de ninguém. Como não tenho nenhum interesse agarrado, eu posso dizer isto às pessoas. Eu não estou preocupado em representar todos, porque alguns francamente não merecem. Alguns o que mereciam era cadeia. E eu o que espero é ser o presidente daquela maioria silenciosa de pessoas que anda calada há não sei quantos anos a pagar e a calar, e que só serve para pagar impostos. Eu quero ser o presidente desses. Mas não é uma questão de concordância, André Ventura, como sabe, não é uma questão de quem merece ou não merece, é uma obrigação constitucional. O senhor vai ou não cumprir essa obrigação? Desculpa, eu não quero ser o presidente dos corruptos, não quero, isso não vou ser. Como é que vai começar os seus discursos? Pode-me perguntar isso às vezes quiser, não vou ser o presidente dos corruptos, não vou ser o presidente do José Sócrates, como é que nem vai do Ricardo começar os seus Salgado, discursos? nem de outros parecidos, não vou ser. Como é que os vai excluir sempre que se dirigir à nação? Vou dirigir-me, olha assim, portugueses, que eu sei que sabem para quem eu estou a falar. Vocês que sabem o que é sustentar este país e andar a sustentar quem não quer fazer nada e quem vos andou a roubar, é para vocês que eu estou a falar. Excelente discurso, é mesmo assim. Todas as comunicações ao país vão ser assim agora. Olha, Clara de Sousa, nós hoje as pessoas sentem um bocadinho isto. As pessoas sentem que se não pagam 1 cêntimo de impostos são executadas, têm que pagar não sei quanto de juros, etc. Quem deve 10 euros, as finanças levam-lhe tudo. Quem deve milhões, quer grupos económicos, quer pessoas individuais, são protegidos pelo sistema. Eu serei o presidente pela primeira vez dos outros, ou seja, dos que se sentem explorados pelo regime e dos que se sentem explorados pelo sistema. Isto é mesmo genuinamente para tentar... eu não sei, é mesmo para tentar agitar o pote, sabem? Tipo, é demais isto. Portanto, não estou preocupado como é que vou começar os meus discursos. Agora, há muita gente preocupada se eu ganhar as eleições. Beijinho para a tua namorada, e de facto, em alguns casos, têm razões para estar preocupados, porque a mama vai mesmo acabar. Sim, esta mama com 50 anos vai mesmo André Ventura, o senhor assume-se como um defensor dos cidadãos comuns face aos abusos do Estado. No entanto, desvaloriza o facto de os portugueses estarem há mais de 4 meses sem provedor de justiça, que é, como sabe, quem os defende desses abusos. Não sou eu que tenho. Por que razão não encara este assunto como uma prioridade? Não é uma questão de... Primeiro, eu nunca encaro cargos com prioridade. Acho que os cargos são a última coisa que as pessoas querem saber. Está a transformar uma função de proteger os cidadãos numa questão de cargos? O que eu estou a dizer é, nunca foi a minha preocupação, face ao estado em que o país está, estar a falar com o Primeiro-Ministro e dizer, olha, e o cargo A ou o cargo B, como é que fazemos para nomear estas pessoas? Nunca foi. E, portanto, não é a minha prioridade, francamente. O provedor defende os cidadãos, que o senhor diz também defender. Estou-lhe a dar agora exemplo, mas está a falar do provedor, pode dar outros casos. Mas neste momento estou a falar do provedor, bloqueados, que é muito importante. Não é o Chega que não é o provedor. É o Governo que tem que tomar essa iniciativa. Ora, o Governo que eu saiba... Sim, mas... O Governo que eu saiba ainda não o fez. Quer que eu, em vez de estar a falar dos problemas das pessoas, vá falar-lhes do provedor de justiça. Mas não está na sua agenda. O senhor disse que não era uma prioridade. E o que eu lhe pergunto é porque é que não é uma prioridade. Mas não é só o provedor de justiça que não é uma prioridade. Os cargos para o Chega não são uma prioridade. Os cargos para o Chega não são... não são a prioridade da sua ação política. As pessoas hoje têm problemas de falta de casa, têm problemas de salários baixos, têm problemas de pensões baixas. Ainda não viu o André Ventura dizer como é que vai solucionar nada disto. Só como é que vai expulsar toda a gente do país. Têm problemas que olham para o país e veem na tal epidemia de corrupção que eu falava. Quer que eu perca o meu tempo a dizer... Mas o senhor sabe a importância que o provedor tem para os cidadãos? Sei, sim, senhor. Mas não acho que tenha mais importância do que combater a corrupção. Não há possibilidades, mano. Isto é inacreditável. Isto é de rir, para não chorar. Ou de aumentar as pensões. Não acho, francamente. Acho que aumentar as pensões é muito mais importante. Ou acho que dizer às pessoas que vamos fazer o possível para que Como é que era meter as pensões todas com o valor de salário mínimo? Tenham uma vida um bocadinho melhor e se sintam mais seguras. Olha, um estudo que saiu anteontem.
de que 1 em cada 3 portugueses, eu sei que isso não tem muito interesse para muitos jornais, mas 1 em cada 3 portugueses, mas vocês até deram a notícia, 1 em cada 3 portugueses... Não tem interesse. Vocês até deram a notícia, é isso que eu estou a dizer. Embora na SIC nem sempre aconteça isso. Um em cada 3 portugueses se sentem hoje inseguros. Não acho que isso é o que me devia preocupar a mim, em vez de me estar a preocupar com o provedor, ou com o procurador, ou com o administrador. Eu acho que as pessoas hoje não querem... Os portugueses não estão preocupados com cargos, estão preocupados com causas. Com a mudança da sua vida. Agora, se me disser, se o governo avançar com o processo, e isso é um dossiê que pode ser importante e que pode ser relevante. Claro que sim. É um arcanjo André. O governo para resolver este problema. Eu gosto de chamar de arcanjo André. Não me peçam para pressionar o governo em cargos. Não é isso. Não é a minha função, nem acho que é a função que me pedem para fazer. A dizer, olha, mas é um cargo que o senhor poderia acarinhar mais como defensor também dos portugueses. Sim, eu não sei que estudos é que estes gajos andam a fazer. Como se apresenta, claro, mas... Acredito mesmo nisto. Eu não acarinho cargos. Eu acarinho causas. Não é uma função. E seja o que for, eu acarinho causas, valores... Eu acarinho a transformação do país. Se e quando isso acontecer, cá estaremos. Eles andam a fazer muito isto, by the way. Eles andam a fazer isso a montes. Vocês vão de reparar que eles têm feito isto constantemente. Constantemente. A tentar descredibilizar os jornalistas, constantemente. Pá, é um dos passos, malta. Olha, é só ir ler. É só ir ler os livros de história, pá. Não é preciso fazer mais nada. Ler para perceber o que é que terá em comum. Sobre isso. Agora, não me peçam para, no tempo que temos de ação política, andar a discutir cargos. Senão daqui a bocado acabo os meus dias a discutir quem é que é o administrador do Banco de Portugal ou quem é que é o diretor da companhia A, B ou C. E francamente vou-lhe dizer uma coisa. Isto em geral, isto não se aplica ao provedor de justiça. Francamente vou-lhe dizer uma coisa. Metade destes cargos podiam acabar, que não se perdia nada. O país andava para a frente, as pessoas poupavam dinheiro e metade destes cargos, sinceramente, não servem para nada. Não servem para nada. Continuar e o país ficava melhor até sem estes Acabou cargos. tudo. Não se aplica ao provedor da justiça, estou a pressupor que já está a dar um pouco mais de importância à função do provedor de justiça. Não acho que é dos cargos. Ó povo, eu consigo perceber é que dávamos um passo em frente para o abismo. Não é para enfrentares o abismo, é para ir para lá para dentro do abismo. Cargos que seja para eliminar, mas francamente uma série de outros em institutos públicos, administrações públicas, que não servem para nada e só nos sugam os impostos, podiam acabar. E portanto não me peça para, enquanto política, andar a pressionar o governo sobre estes cargos. E acho que foi aqui na SIC que eu disse, e tenciono cumpri-lo. A nossa prioridade serão causas e valores. Isto não quer dizer... Na China foi aprovado gajos sem estudos falarem de política. Mano, o quê? E a China é esse país de exemplo de democracia. Ai, o caraças, pá. Imagina, eu nunca digo que a malta que não tenha estudos não possa opinar sobre coisas, pá. Isso é um descalabro. Há instituições que Esse país de liberdade extrema, malta. Esse país que até tem as dimensões do nosso, não é, manga? E os recursos e tudo mais, pá, um país... E também vive democraticamente. Isso é um país que respeita todos os cidadãos que lá vivem e tudo. Pá, que país incrível, mano. Tens que ir para lá viver, manga. Tens que ir viver para a China, mano. Não é para Hong Kong. Não vale. É para as regiões chinesas que estás a defender. Perspectiva, Tens que ir viver debaixo do regime chinês, pá. Que é muito bom. Devam ser, digamos assim, não devam adaptar-se ao espírito dos tempos. E o espírito dos tempos é o país virou à direita, o país quer mudar, o país está a ficar diferente. Então o meu país é o mesmo, não é o mesmo que o teu. Das instituições têm que se adaptar. Agora, o governo é que tem que fazer isso. O governo é que tem que dar o impulso a isso, não é a oposição. André Ventura, o Presidente da República já disse publicamente que a situação da saúde não está a correr bem, que a Ministra da Saúde está desgastada. O André Ventura acusou o Presidente de falar muito e de agir pouco. Se fosse Presidente, que ação concreta já teria feito? Eu acho que se fosse Presidente, esta Ministra da Saúde nunca teria entrado em funções nesta segunda fase governativa e acho que o Primeiro-Ministro não compararia esse conflito. Nós hoje tivemos um dado importante, que por acaso até vi na vossa página, que é, nós temos 1 milhão de pessoas à espera de consultas hospitalares. Sim. 1 milhão de pessoas. Mais 50% destas pessoas ultrapassaram o tempo máximo previsto na lei. Isto não é só grave por estes números. É que aumentou 25% em relação ao ano passado. Tudo governo Montenegro. O que é que o Presidente faz? O que é muito curioso. E atenção, eu estou nos antípodas de António Costa e do governo do Partido Socialista, acho que fomos o partido que mais combateu o Partido Socialista. Mas era ver o Presidente da República em relação ao último governo e vê-lo em relação a este. Em relação ao último, era palavra a toda a hora, era conversa a toda a hora, que tinha que se atingir metas. Agora, é calado a dizer eu vou falar no verão, eu vou falar no inverno, eu vou falar no outono, e portanto acaba o mandato e não vai falar mais. O senhor, enquanto Presidente, já teria pressionado o Governo para admitir esta Ministra? Estes dados de hoje, 1 milhão de pessoas à espera de consulta hospitalar é de uma indecência brutal neste país.
O que as pessoas sentem hoje, francamente, é que quem vem de fora passa-lhes à frente, quem não tem seguros de saúde não tem saúde, e que as instituições públicas e os hospitais e os centros de saúde, para que pagam impostos e para nos pagar as infraestruturas. Bem, sabem que mais? Estamos a metade da entrevista, vamos parar aqui, que eu quero ir jogar. E acho que já está bom.